Paz do Senhor, Ronaldo. A paz do Senhor, Marília. Quanto tempo, hein? Sem matinadas. Faz tempo, faz tempo. Tá esperando a sua visita aqui, hein? Sua mãe já veio aqui, conta você. Sabia que esse convite ia ser refeito. Ronaldo, faz o seguinte, fala pra gente como é que tá sendo esse momento de quarentena pra você, como é que tá a rede, o pessoal aí, matinadas, o que é que você tá observando durante essa quarentena? A paz do Senhor a todos do Grupo Gênesis e também a todos que estão na live. Olha, Marília, tá sendo um tempo, como o rapaz acabou de falar, um tempo de aprendizado, sabe? E eu tenho visto que as pessoas, ó, a tia Zena, paz do Senhor, tia Zena, as pessoas elas estão, na minha opinião, tem pessoas que estavam precisando realmente de um tempo desse para ficar a sós, para ter mais tempo para Deus, né? E aqui em Matinadas, graças a Deus, está tudo em paz. Red está em paz também, com saúde. A família de Red também está aqui, se cuidando desde o começo. Então, graças a Deus, nós estamos com fé e também se cuidando, né? Com fé e se cuidando. E o legal é que vocês estão podendo ter esse tempo também. Não, sempre a família de Red vai para aí, mas esse tempo assim deles estarem mesmo aí 40 dias, então desfrutar de uma coisa diferente também, né? Um momento também de novas coisas, né, que estão acontecendo. Com certeza, é como um rapaz acabou de cantar e também falar. Eu tenho certeza também que pessoas que quando passar essa quarentena, pessoas elas vão sair mais fortalecidas, mais fortalecidas. Também tem o outro lado que as pessoas estão com medo, apavoradas, mas eu creio que até terminar, eu tenho certeza que pessoas vão sair vitoriosas, pessoas vão sair curadas, Amém. pessoas vão sair restauradas, pessoas vão ser salvas entre famílias, porque é um tempo que estão tendo que não tinha antes. Então, eu creio que vai vir milagres para muita gente por aí, em nome de Amém, Jesus. amém. Fico É feliz. aquela história, né? Tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. E tudo que é inabalável vai permanecer, né, Ronaldo? Fica à vontade É aí. isso aí. É seu tempo agora. Fala aí o que Deus ministrou ao seu coração. Amém. Antes de começar, mas a tia Zena disse que é uma conversa, então eu vou conversar com você, viu, Maria? Certo. Vamos conversar. E antes É de lembrar, tudo, é eu escola queria. dominical. Ah, verdade. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e depois a tia Zena e a coordenação do Grupo Gênesis, que nos deu essa oportunidade de falar com vocês, porque eu me sinto honrado com isso. Como você mesmo disse, a gente passou um tempo como coordenador de vocês, e foi um tempo de aprendizado para mim. Até hoje eu trago o aprendizado hoje aqui em Matinares. Sinto saudade de todos vocês, mas quando nós temos uma chamada, nós temos que olhar sempre para frente, né? Então, estamos felizes aqui fazendo a obra de Deus. Obrigado por tudo. O tema que me deram para falar foi sobre perdão. Eu até falei para a tia Zena, é um tema, e falei até para a Gabi hoje, é um tema que vai confrontar muitas pessoas. Confronta. Ronaldo, Mas é um tema que eu gosto de falar. Pois antes não. de você começar, vou sugerir aqui pro pessoal mandar pergunta, que no final, quando a gente Sim? terminar a conversa, a gente responde algumas, certo? Então tem uma opção de mandar perguntas aqui. Aí você manda e a gente no final responde. Pronto. Pode continuar. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, né? É um tema que vai confrontar algumas pessoas, mas também é um tema que eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre isso. E não tem como a gente falar sobre perdão se antes não falar sobre amor. São duas coisas que andam junto. Você nunca pode dizer que perdoa alguém se você não ama primeiro. Então, tem que ter amor. E
a tia Zena falou que o grupo Gênesis estudou essa semana o livro a carta de Filemon. E, então, é uma carta muito bonita, mexeu comigo essa carta, porque é uma carta que nos mostra a questão do amor, da fé e do perdão. E nós sabemos, não vou me demorar muito na introdução, eu quero logo botar em prática, por causa do tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Filemon, ele era da igreja de Colossos, e a igreja de Colossos era na casa de Filemon. Filemon, ele era senhor de escravos. E ele tinha uma pessoa lá chamada Onésimo. E ele era escravo de Filemon. Só se você for ler lá na Epístola de Filemon, versículo 18, você vai ver que ele fez alguma coisa, ou roubou, alguma coisa ele fez que teve que fugir. E nessa fugida que ele deu, ele foi preso. E aonde ele foi preso? Na mesma cadeia onde estava o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que é o apóstolo que fala muito em amor. E o apóstolo Paulo, com certeza, falando sobre Jesus para ele com certeza se arrependeu, confessou, deixou o seu ato. E aí, o apóstolo Paulo manda uma carta para Filemon. Interessante que essa carta era para pedir para ele aceitar o rapaz de volta, o Onésimo. Você tem que aceitar ele de volta. Mas, olha só como Paulo pediu. Se você for ler lá, Paulo começa dizendo que graças e paz seja com todos, meus amigos. E ele começa a falar sobre a questão de Filemon. Filemon, olha, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor a todos os santos. Aí Paulo continua. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, em pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tenha reanimado o coração dos santos. Olha que coisa linda. Filemon, Paulo diz, Filemon, a tua fé que tu tem em Deus e o amor que você tem pelos outros que está aí, tem chegado até mim, o meu conhecimento. Olha, Filemon, é tão bom, Filemon, que você aí está reanimando os corações dos irmãos, aqueles que estão tristes, aqueles que não têm mais ânimo para viver. Você chega, fala de Jesus, reanima eles, dão força. Olha como era Filemon. Só que Paulo falou isso para pedir que Filemon aceitasse de volta o Onésimo, que fez mal a Filemon. E aí que entra a questão do perdão. Perdão não é fácil. Quem dizer que perdão é fácil é porque ainda não passou por esse processo. Porque para chegar ao céu, nós precisamos, um dos caminhos é a questão do perdão. E teve uma jovem que leu Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, quando Pedro pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar. E Jesus fala para ele, né? 77 vezes. Mas lá em Lucas capítulo 17, versículo 3, versículo 3 e 4, diz assim, tomem cuidado. Eu estou lendo na versão NVI. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido,
perdoa. Olha que Salomão era muito sábio, mas olha o que Salomão falou em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então é o seguinte, olha o que diz em Salmos 86, verso 5. Diz que Deus, ele é pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Interessante que se você for ler lá na carta de João, a primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte: Deus é amor. Se Deus é amor, Maria, se Deus é amor, nós temos Deus dentro de nós, correto? Correto. Então, o que é que nós temos dentro de nós? Amor. O próprio amor. E esse amor é um amor que se chama ágape, um amor agapau, podemos dizer assim. É um amor perfeito, um amor de Deus. Um amor que não quer nada em troca. Então, se tem pessoas que imaginam pedir perdão, pensando que pode ganhar alguma coisa lá na frente, isso não é amor e também não é perdão. Nós temos que pedir perdão de coração. A nossa alma, o nosso coração tem que sentir paz nisso. Interessante que hoje eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, falando sobre a questão das características da pessoa que consegue perdoar. E uma das características é reconhecer os seus erros. Aqueles que não conhecem, aqueles que não reconhecem os seus erros, não está pronto a perdoar. Por quê? Porque ele sempre vai estar certo. Os outros que é errado. Eu sou certo. Você é que é errado. Se você não tiver condição de reconhecer os seus erros, você não tem condição de perdoar. Não tem. Interessante que a outra pergunta que eu falei foi se primeiro se reconhece e depois se arrepende dos seus erros. Reconhecer é uma coisa, se arrepender é outra. Interessante que é difícil a pessoa reconhecer os seus erros. Você pode até se arrepender, mas rapaz, eu errei. Mas não é só dizer errei, é se arrepender. Como o Salomão diz, você tem que se arrepender, você tem que confessar, você tem que deixar para poder alcançar a misericórdia de Deus. E a outra característica é: você consegue perdoar a si mesmo? Como é que eu consigo, Marília, ou você consegue perdoar uma outra pessoa se você não consegue se perdoar a si mesmo? Olha, é muito difícil a questão de perdoar a si mesmo. Porque, assim, muitas pessoas, como nós, Marílias, não estamos sujeitos, nós erramos também. Mas nós temos que entender que nós erramos. Mas depois que nós conversa com Deus, depois que a gente conversa com Ele, fala com Ele, Ele nos perdoa. Nós não somos o erro. Você está entendendo? Sim. As pessoas olham para o espelho e quando olham no espelho faz assim. Acha que ela ou ele é o problema. E é justamente o que o inimigo quer, né? Porque aí afasta o seu relacionamento com Deus. Você vai ali perder seu relacionamento com o Senhor. Quando na verdade ele vai ser o contrário, né? Quando a gente peca, a gente deveria correr para o Senhor, para que a gente recebesse perdão. E aí acaba acontecendo o contrário. A gente se afasta e não é perdoado. Não é isso? É isso aí. Você acabou de falar com Deus. Você acabou de pedir perdão a Deus pelos seus atos, pelos seus erros. E aí quando você olha para si mesmo, você diz assim: será que Deus me perdoou?
Será que eu orei correto? Será se essas palavras não podem ficar dentro da nossa mente e do nosso coração? Então aprenda a perdoar a si mesmo. Para você e eu. Até porque, Ronaldo, isso invalidaria o sacrifício da cruz, né? Porque o Senhor, ele veio, ele morreu e ele nos perdoou. A partir daquele momento que ele entregou o seu filho, a gente recebeu o perdão pela graça de Deus, né? Então, quando a gente não reconhece que pode ser perdoado, que o nosso pecado ele não é maior do que o nosso Deus, a gente está tirando o reconhecimento da cruz e acreditando em nada, simplesmente tirando o poder de Deus, né? Você agora falou realmente tudo, é isso aí. Parabéns, Marília, tá ligado, hein? É isso aí. Olha, e aí, eu queria perguntar, o que é perdão? E eu vou falar algumas características sobre a questão do perdão bem rapidinho. Perdão é mais do que abandonar o ressentimento. E abandonar o desejo de vingança. Perdoar é permitir que aquele que foi perdoado, de alguma forma, se aproxime. Entende uma coisa, Marília? Vou dar um exemplo. Nós estávamos sem conversar, a gente discutiu, e aí eu peço perdão a você. Só que, quando eu chego em alguns lugares, você está presente, ou você está chegando e eu digo, aqui eu não fico mais não, vamos embora. Então, como é que eu consegui perdoar você? Não é perdão. Perdão é você procurar, de alguma forma, trazer aquela pessoa para perto. Não é ser melhor amigo, nem melhor amiga. Mas, de alguma forma, quando você estiver reunido com algumas pessoas, você trazer para perto. Se a pessoa estiver longe, ô, fulano, cicrano, vem aqui, senta com a gente, vamos conversar. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Foi o que Jesus fez quando Judas se aproximou para lhe dar um beijo como sinal para os soldados. Tu já leu essa passagem, Marília? Acho que sim. Imagina, Marília, Marília. Jesus está sabendo que Judas foi vendê-lo. E aí, Judas vem e quando chega perto de Jesus, Jesus diz assim para ele, Marília, amigo, olha só, amigo, por que vieste? E dá um beijo em Jesus, e Jesus é vendido por um beijo. Então, entendamos isso. Entendamos isso. Nós temos que ter amor de Cristo. O amor de Cristo dentro de nós. Mesmo sabendo que as pessoas, de repente, você sabe que aquela pessoa não gosta de você. Você não pode deixar de dar amor. É verdade, Ronaldo. Inclusive, quando você não perdoa, você acaba deixando que cresça em você sentimentos ruins, né? Você acaba deixando que a ira, ela floresça no seu coração. Coisas que realmente não são do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito, ele vai perdendo espaço dentro de você, né? Você tocou num assunto, Marília, que é bom a gente até falar bem rapidinho. As pessoas hoje, elas se preocupam mais, entenda o que eu estou dizendo. As pessoas se preocupam, não estou dizendo que são todas, mas as pessoas se preocupam mais com dons espirituais. Eu não estou dizendo que não é para a gente procurar. Temos que procurar, buscar, pedir. Mas entenda, Paulo avisa lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se eu e você, Marília, não tiver nenhum dom, você sabe que a gente sobe para o céu? Agora eu lhe pergunto, se a gente não der fruto, a gente sobe para o céu? Até porque então, a gente é reconhecido pelos nossos frutos, né? Por isso que em Filemon, entenda, por isso que Filemon, lá, Paulo disse, olha, eu estou sabendo que você, da sua fé e do seu amor pelos seus irmãos. Então entenda, amor de palavras é fácil. Eu posso chegar agora e dizer, Marília, eu lhe amo, Marília em Cristo Jesus, tal. Mas será que as minhas atitudes demonstram isso? Então, temos que entender isso.
Perdoar, Marília, não é rasgar a conta. Perdoar, se não é rasgar a conta, é transferir a conta para a mão do único que tem poder e autoridade para julgar. Então, entenda bem. Quando eu e você perdoa alguém, nós estamos pegando aquela conta e transferindo para a mão de quem? De Jesus. E dizendo, olha, Senhor, tu é o juiz e eu sei que o Senhor fará o melhor. Então está nas tuas mãos. Sabe o que significa a palavra perdão ou perdoar no grego? Significa cancelar. Então, quando você perdoa alguém, você está cancelando aquilo ali. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não, vai ser um pouco difícil escutar isso, mas vamos lá. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. E quem não perdoa se torna acumulador de lixo. Agora você pergunta para mim, que lixo é esse? Mágoa, ressentimento, ódio, ira, desejo de vingança. E o que acontece? Isso apodrece dentro de nós, Maria. Por quê? É lixo. E isso acaba infectando a nossa alma e adoece o nosso coração. E sabe o que é o que acontece? Deixa a pessoa mal-humorada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Uma pessoa, se você vê aquela pessoa, um cara rancoroso, amargurado, transmite. Pessoas que são rancorosas, pessoas que não têm amor dentro do coração, aquele que não consegue perdoar, quando ele está no meio de pessoas, ele transmite aquilo. Já viu isso? É a mosca no vaso de perfume, né? Quando a gente deixa aberto, se a gente deixar nosso perfume aberto, a gente acaba sendo contagiado por a podridão, né? Que seria a mosca. E Paulo, ele diz lá, em Efésios, capítulo 4, versículo 31, sabe o que acontece? Livre-se, olha o que Paulo diz, livre-se de toda amargura, de indignação, de ira, gritaria, de calúnia, bem que toda maldade. Olha quem está dizendo, se livre disso. Marília, tem pessoas que parece que tem prazer de ficar dentro dela raiva, sabe? Tem prazer de ter espírito de vingança. Tem pessoas que têm prazer assim, eu vou me vingar, eu vou fazer o dobro do que ele e ela fez comigo. Tem prazer nisso. Mas Paulo diz, livre-se disso. Livre-se disso. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Por que se eu não perdoar é perigoso? Por quê? Olha, vai trazer amargura, vai trazer úlceras, olha só, vai trazer pressão alta, tá vendo? E outros problemas de saúde. Vai trazer uma depressão, ansiedade, você não consegue dormir direito. É problemas em qualquer relacionamento, coisa você né? se expõe. Problemas Como? em relacionamento também. Nós temos que saber que eu e você, nós erramos. Erramos. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pecai. Então, assim, eu vou chegar ao momento que eu posso me irar, mas não posso pecar. Eu não posso pecar. Não pode usar de desculpa para pecar. Uhum. Olha aí, exatamente. E aqui, já estou terminando, quando a gente não perdoa, Marília, está dando reivindicação ao diabo legal para deprimir a pessoa. E outra coisa, a depressão mata. Depressão mata. E outra coisa, quem não perdoa atrapalha o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quem não perdoa anda em trevas. E Deus é luz. 1 João capítulo 2, versículo 9 diz que ele é luz. Ele é amor. Então, se eu não andar em amor, se eu não tiver a capacidade de perdoar, eu estou em trevas. E se a gente é imitador de Cristo, né, Ronaldo? Como é que a gente vai estar guardando sentimentos que ele não guardou, né? Porque ele deveria ter guardado isso tudo quando ele, principalmente quando ele vai ali no monte orar com os 2 discípulos, eles dormem. E ali ele estava passando pelo momento de maior angústia dele, que foi quando ele chorou, inclusive, sangue. Então ele podia ter olhado para aquilo, meu Deus, eu não vou morrer pelas pessoas, eu não vou, porque eu pedi para orar
e esses meus discípulos estão dormindo e eu vou morrer por essas pessoas. Então ele ali exerceu o perdão. Então a gente tem que ser da mesma forma, né? Na cruz, Marília, na cruz Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus do céu. Então, olha o que diz aqui. Quem não perdoa está debaixo da ira de Deus. E quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus. Então, se eu quero perdão de Deus pelos meus erros, porque tem pessoas que se acham que não pecam, mas pecam. A Bíblia diz que não existe uma pessoa na face da terra que não peca. Então, se eu não consigo perdoar o meu amigo, o meu próximo, a minha mãe, o meu pai, meus tios, meus primos, meus irmãos, como é que Deus vai me perdoar, Marília? É verdade. E outra coisa, Ronaldo, a gente tem um costume muito grande de falar que Deus ele preenche todos os nossos espaços. Então, quando a gente não tá perdoando, quer dizer que tem algum espaço vazio. Então, você não tá, tipo assim, você não tá dando espaço a Deus. Deus não tá por 100%. E quando Deus não é o primeiro lugar, ele não está. Ali ele não está. Ele tem que ser prioridade na nossa vida, não é isso? Isso. E para terminar, deixa eu falar para você. Lá na primeira carta de João, vou pegar aqui a Bíblia, a primeira carta de João. Eu vou já deixar uma pergunta que mandaram aqui, vou deixar aqui. Certo. Pronto. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, bem rapidinho, diz assim. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Lembre-se, esse amor que Deus está falando aqui é o amor ágape, não é aquele amor sentimental, é amor mandamento. Não tem onde correr. Jesus, no Sermão da Montanha, disse, amai seus inimigos e perdoai aqueles que te perseguem. Não tem outro caminho não, viu? E Quando Ronaldo, você diz... antes da gente responder essa pergunta, só ressaltando que isso é a história também de Onésimo. Porque quando você falou que perdão é, tipo, tirar a culpa, tirar o preço, foi o que Paulo fez. Quando Onésimo chega lá, ele diz, olha, não se preocupe com os danos que Onésimo causou a mim, a você. Eu, Paulo, me responsabilizo por isso. Então, quando a gente perdoa, é assim, né? O Senhor, ele assume as nossas dívidas. Mas entenda, olha como Paulo conhecia Filemão. Disse, Filemão, aceita ele, mas não mais como escravo. Aceita ele agora como irmão. Faz o que eu estou te pedindo, mas eu sei, Filemão, que tu vai fazer muito melhor do que eu estou te pedindo. A pessoa conhece, Marília. Quando as pessoas... Olha, você conhece as pessoas quando tem um coração de amor, um coração de perdoar, um coração misericordioso. Nós conhecemos. Por quê? Porque demonstra. Entendeu? Uhum. Quem fala por palavras, mas quem ama de verdade e perdoa, demonstra. Isso é muito importante. Porque se você demonstra para mim, eu digo assim, rapaz, eu sei que Marília é uma pessoa que faz as coisas certas, ela ama fazer o que faz, ela ama as pessoas. Então, eu vou pedir uma coisa a ela, porque eu sei que ela vai fazer muito melhor do que eu estou pedindo. É desse jeito. E ainda é interessante porque, só para finalizar, é a questão de, tipo, ele ali adquiriu o perdão, libertou ele de verdade, né? Porque ele saiu como escravo e ele retornou para o mesmo lugar, mas não mais como escravo, né? Mas o que foi que ele fez? Se arrependeu, confessou, deixou o ato do que estava fazendo. E agora é uma nova criatura, meu. E quando é nova criatura, acabou. Você não tem... Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Não adianta, porque aqueles que perdoam, não vá lá no lixo pegar o lixo de volta, não. Não. Quem perdoa já foi, meu amigo. Já foi. A Jeremias, ele diz o seguinte, coloque na sua mente aquilo que lhe traz esperança, coisa boa. Se você já perdoou, por que você vai tocar na tecla todo dia ou depois passa 15 dias, 20 dias? Lembrando. É verdade. Ó, a pergunta é a seguinte, Ronaldo. Foi a Dacia que fez. Ela fez assim. Quando você diz que perdoa alguém, mas também fala que não quer mais contato com essa pessoa, é perdão de verdade? Olha, é como a gente falou no começo. O perdão, você tem que gerar o perdão. Você tem que amar a pessoa.
mas isso não diz assim, eu tenho que conviver com essa pessoa. Um exemplo, eu amo meu irmão mora nos Estados Unidos, vai fazer 2 anos que eu não vejo. A gente não convive, mas eu amo ele. Então, tem que ter, você tem que amar agora. Agora. Você não precisa conviver. Tudo bem. Mas quando essa pessoa precisar de um ombro amigo, quando essa pessoa precisar de uma mão amiga, se essa pessoa precisar de uma palavra de ânimo, você tem que estar pronto a fazer isso. Isso é amor ágape. É um amor que não quer nada em troca. Que está pronto, disponível a ajudar. É verdade. É isso. A forma Esse, mais fácil de você entender se realmente você perdoa é quando você vê essa pessoa, se você tem sentimento de tipo, quero ir embora ou não, que foi até o que você comentou no começo. Se você tem esse sentimento de essa pessoa me machucou muito, não sei o que, eu não quero contato com ela, isso não é perdão. Agora, se você olha para essa pessoa e diz, tudo bem, ela tá aqui, tudo bem, não tem problema nenhum, isso aí você perdoou. Você não precisa conviver com ela a ponto de estar falando no WhatsApp e, meu Deus, não sei o quê, guardando lugar para ela na igreja. Não, mas ter aquela paz, você sentir paz quando ela chega no ambiente, né? me diga uma coisa, tu tem alguma cicatriz, Maíra? Eu já teve um tempo que eu tinha 2 pessoas que eu sentia muito assim, todas as vezes que eu. Aí eu assisti uma pregação sobre perdão, porque eu achava que eu não tinha feito nada, que era um perdão assim, que elas precisavam vir até mim. Aí eu assisti uma pregação de que, tipo, não é só assim, que às vezes é mesmo você se achando na razão, é melhor você perdoar e liberar aquilo do que você ficar com peso. Aí veio na hora essas 2 pessoas. Aí eu peguei e fui, né, atrás de falei no WhatsApp. Aí eu pensei que uma delas ia reagir super bem e a outra ia reagir super mal. Foi o contrário. Mas eu vi o quanto aquilo me liberou, assim, porque antes eu não conseguia olhar na cara dela, não conseguia falar com ela, não conseguia abraçar ela. E hoje em dia, tipo assim, minha relação com essas 2 pessoas são totalmente assim. Eu chego, cumprimento, eu não converso assim de estar o tempo todo falando, mas sempre que eu estou numa ocasião com ela, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Então, isso me fez, assim, liberar um peso, que era um peso. Todas as vezes que eu pensava nessa pessoa, eu pensava, meu Deus do céu, ela fez isso, eu devo ter feito alguma coisa, não sei o quê. Enfim, eu nunca ficava em paz com isso. E quando eu liberei perdão, por mais que eu não tenha, a pessoa não tenha reagido bem, isso me liberou também. Isso me fez livre, igual a Onésimo. Ele me deixou, entendeu? Você fica preso. Mesmo você não fazendo nada, a pessoa que lhe feriu... Por exemplo, José. Não existe uma pessoa na Bíblia que nós podemos falar, uma pessoa que tem um coração disposto a desculpar e a perdoar. Você viu tudo que os irmãos dele fez? Tudo. Ele não fez nada, mas tudo que os irmãos fez. Mas no final, ele disse, não tenho medo não. Eu vou cuidar de vocês. E é isso que nós temos que fazer. É cuidar das pessoas. É amar as pessoas. O filho pródigo, olha só, o filho pródigo é o que acontece. O pai está sempre esperando a gente. Mesmo a gente errando, mas ele está lá esperando. Aí o filho pródigo vem, pede perdão ao pai, o pai perdoa, dá a festa, só que o irmão mais velho, o que ele faz? Eu não vou entrar na festa, porque eu estou com raiva do meu pai, porque está fazendo festa, estou com raiva das pessoas que vieram para a festa, não vou entrar. Isso que acontece. Olhe, no céu vai haver festa toda vez que a gente estiver em paz com todo mundo, amar as pessoas. O pai sempre vai estar pronto a fazer a festa para a gente. Agora, se tem algum aqui que é igual o irmão mais velho, que está com raiva, porque gostava que fulano ficasse com raiva do outro. Agora estão unidos, aí fica com raiva. Sinto lhe dizer, se Jesus voltar... É isso aí. A gente tem 4 minutos para encerrar essa live. Últimas considerações. Fica à vontade. Pronto. Eu quero agradecer. Não. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus. Espero que essa palavra tenha
Porque eu acredito assim, a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu tenho certeza que a semente foi jogada e eu tenho certeza que tem terrenos certo aqui nos ouvindo, nos assistindo. E essa palavra, entenda uma coisa, pessoal. O perdão liberta. O perdão da paz, da saúde. Perdão, você fica alegre. As pessoas estão tristes, agora você está alegre. Por quê? Porque você não está mais com peso sobre suas costas. Tá certo? Faça igual a Marília. De repente você não tá... Ah, não foi eu que fiz nada. Mas vá lá. Gere o perdão. Se a pessoa botar cara feia para você, não importa. O que importa é que a salvação é individual. Olha, Jesus morreu por mim, por você, sem querer nada em troca. Quantas pessoas têm raiva de Jesus? Quantas pessoas não querem ouvir falar no nome dele? Mas mesmo assim, a graça dele é para todos. Então, lembre-se disso. Tá bom? Deus abençoe a tia Zênio, Deus abençoe a toda a condenação. Marília, tu és uma bênção, tá? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Nada. A gente que agradece por você, por sua família, pela disponibilidade, Ronaldo. Sabe que a gente ama você, a gente quer você aqui. Sempre que vier aqui, visita a gente na Central. Mas agora nós vamos ter um momento de oração, a tia Zena vai entrar. Eu vou fechar essa live, vou começar outra, porque senão vai cair. Então, fica aí com a gente, pessoal, que a gente vai orar por perdão e comentar mais um pouquinho.